Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a este canal. Meu nome é Valéria Cardoso, sou terapeuta e este canal, este espaço, nasceu com o propósito de levar cura, consciência e transformação para quem sente que existe algo além do que os olhos podem ver, né? Hoje é um dia muito especial, um dia em que eu estou dando início a esse projeto lindo, né? Eu já tinha vontade há um tempo e hoje também é o meu aniversário, né? Eu sou aquariana e por isso que eu dei início a esse projeto hoje, né? E estou muito feliz por estar iniciando no dia do meu aniversário, tá? Eu vou contar um pouquinho da minha história nesse primeiro vídeo. E quem se conectar, fica por aqui, porque vai ter muitos ensinamentos, muitas reflexões, muitas experiências reais contadas aqui, tanto as minhas experiências, quanto as experiências dos clientes que eu atendo, né? Inclusive, eu tenho um grupo, o nome é Clube da Prosperidade Limitada. Foi essa área que eu escolhi para trabalhar, para limpar bloqueios, né, que a gente tem no nosso inconsciente, sobre dinheiro, sobre a energia do dinheiro, sobre receber, né, e sobre todas as crenças que a gente tem de dificuldades, tá? Vai ter também muita energia de cura, consciência. Então, quem se conectou comigo, fiquem por aqui, me acompanhem. Vocês vão ter muitas histórias, né, de inspiração por aqui, tá? E eu vou falar agora de quem eu era antes da terapia, tá? Antes de me tornar terapeuta. Eu era uma pessoa depressiva, eu era uma pessoa doente, eu tinha várias doenças no meu corpo físico e quando eu ia à emergência, né, com muitas dores na lombar, na cervical, dor de cabeça, dor nas pernas, então tinha problemas no sistema reprodutor, né? Da última vez que eu fui internada, eu nem me recordo mais, foi em 2024. Essa história vai ficar para um outro vídeo, né? Que foi quando eu me tornei, me conectei com o curso, fiz o curso e me tornei uma terapeuta, tá? Então, depois eu conto essa história para vocês. E eu sempre ia à emergência com dores, fazia vários exames, inclusive já cheguei até a fazer tomografia na emergência, né, de tanta dor que eu sentia, e os médicos não sabiam explicar o porquê, né, e perguntava o tamanho da dor de 0 a 10, sei lá, e quando eu falava 10 eles se assustavam, né? Porque no exame não constava nada, absolutamente nada de anormal. E aí eu ficava pensando comigo, né, o porquê de tudo isso. Eu sempre fui muito curiosa, sempre quis entender tudo. E aí eu comecei a estudar. Entrei para o autoconhecimento, né, a partir de uma reunião de família, um aniversário. Eu gostava muito de estar sempre com todos, né? A minha família é um pouco grande, eu tenho mais três irmãos. E aí todos casaram, têm filhos. E aí no aniversário da minha sobrinha, depois da pandemia, né, que a gente ficou um tempo recluso, e isso me pegou muito também, né? E foi quando eu comecei a ir para psiquiatras
e comecei a tomar tarja preta. Então, eu realmente saí de uma depressão. Eu decidi, eu decidi sair da depressão. Eu decidi entrar no autoconhecimento a partir de um encontro que teve em família que eu não senti vontade de ir e eu já entendi um pouco de energia, né? E falei assim, se eu for, todo mundo vai perceber que eu não estou bem, eu vou transmitir, né? E eu não sei se vocês sabem, aquarianos não conseguem esconder, né, o que sentem, eles são muito verdadeiros. Eu sou aquariana, então eu não consigo esconder de fato o que realmente está passando aqui dentro, fora, enfim. E aí, a partir desse encontro que eu não fui, fiquei em casa, eu pensei, poxa, eu tenho uma vida tão boa, eu tenho tudo, eu tenho uma casa, eu tenho dois filhos lindos, perfeitos, eu tenho um marido, eu tenho disponibilidade de viajar quando eu quiser, né? Eu podia viajar porque a minha vida era ficar em casa para cuidar dos meus filhos. O meu esposo sempre trabalhou para manter a casa, para manter tudo. E ele falou: por que você não vai? Você tem a oportunidade de ir, tá com sua família. E eu não estou me sentindo bem, eu não quero transmitir isso para as pessoas e tal. Sempre é, queria entender um pouco, né? Disso, do emocional. Sempre quis ser psicóloga também, não consegui, tá? A faculdade na época era muito cara. Eu estudei em escola municipal, não tinha condições é, de pagar um cursinho para ir para uma federal, né? Na época eu imaginava que eu não tinha essa capacidade, né? E cheguei a tentar uma vez, não consegui. E aí é, desisti de ser psicóloga e fui para outra área que eu gostava muito, que é a área financeira, né? Iniciei na faculdade de contabilidade, mas por N motivos eu acho que por não ser também o meu propósito, eu não consegui terminar. É, E aí o ponto de virada que me despertou foi isso, né? É, de eu ter conseguido tudo o que eu queria, né? Nem tudo, porque em partes a gente sempre pensa, né? Eu não posso ter tudo. Hoje eu penso totalmente diferente. Sim, eu posso ter tudo. Eu posso ter equilíbrio financeiro, eu posso ter equilíbrio nos meus relacionamentos, tanto afetivo quanto familiar. Eu posso ter equilíbrio no meu financeiro, no meu profissional, com os meus familiares, né, em todas as áreas da vida. Então, o ponto de virada foi esse, quando eu decidi entrar no mundo do autoconhecimento e estudar, me conectar com Deus todos os dias, né? Isso foi algo também que fez uma transformação imensa na minha vida, porque hoje eu acredito que é, com Deus o propósito é maior, tá? Com Deus o propósito é maior, é mais difícil também, mas quando as conquistas chegam, são maiores, muito maiores do que o que a gente sempre imaginou. E hoje eu posso dizer que eu sou uma terapeuta, sou uma pessoa transformada a partir dessa decisão que eu fiz, né, de deixar as doenças, a depressão, o remédio de tarja preta para trás, lá no passado. Eu decidi não voltar mais lá no psiquiatra. Eu decidi embarcar no autoconhecimento
e eu decidi todos os dias mudar os meus hábitos para que eu pudesse ter uma vida mais leve, com paz, né? Uma paz dentro do coração, uma paz interna, e para poder cuidar melhor também da minha casa, dos meus filhos, do meu marido, né? Esse também é um propósito. A gente acha que o propósito é só algo muito maior, que ganhe dinheiro. Não. Quando a gente cuida dos nossos com amor, cuida da nossa casa, da nossa família, isso também é um propósito que Deus deixou aqui na Terra para nós mulheres, né? Então, o encontro com as terapias. A partir do momento que eu embarquei no autoconhecimento, eu não parei mais de ver vídeos, fiz cursos, né? E aí, um certo dia, quando a doença me parou mais uma vez, né? Meu corpo, ele estava já em, digamos assim, em pane, né? Entrou em pane, como se fosse um computador cheio de vírus. A gente não cuida do nosso mental, do nosso emocional, do nosso espiritual, o nosso corpo, ele sente, tá? Então foi isso que aconteceu comigo. E, e aí eu parei tudo, né? Fiquei de repouso, tive que entrar em medicamentos. E aí eu fiquei na internet, pelo YouTube, e aí apareceu a Mari Tortella para mim. Falando sobre energia, falando sobre uma buchinha de lavar louça, né? Nós somos aquela esponjinha que suga todas as energias negativas de tudo e de todos. E aí eu senti que eu me encaixava naquela mensagem. Falei, poxa, eu sou assim, né? Eu não podia ver ninguém chorando, ninguém passando por dificuldade, e eu ficava eu sentia e ainda ficava me perguntando o porquê, né? Porquê de tudo aquilo estar acontecendo. Sempre fui muito curiosa em relação a tudo isso. E aí é, participei de todas as aulas gratuitas que ela deu. É, ela faz sempre um evento antes, né, do curso. E aí eu falei, não, eu tenho que comprar esse curso, eu preciso estudar, eu preciso me transformar, eu preciso me curar, eu preciso ser terapeuta de mim mesma, né? Eu entender tudo isso e me curar, né? De tudo que já estava no meu corpo físico. Eu tinha hérnia de disco, né? Aqui na cervical. Eu tinha muito problema de dores de cabeça, muito problema na circulação, dores nas pernas, dor na lombar, no cóccix, enfim. Tinha muitas coisas em desequilíbrio. E a partir do curso, eu fui colocando ordem aos poucos. Fui harmonizando, equilibrando chakras, aura, corpos sutis, mental, emocional, físico, espiritual. E aí, as transformações foram, né, acontecendo. E aí eu recebi um chamado, né? Um chamado e eu tenho certeza que esse é o meu propósito e é o desejo de levar cura, clareza e libertação para outras pessoas, assim como aconteceu comigo, assim como as transformações internas, né? E as transformações primeiro têm que acontecer aqui, ó, internamente, né, dentro de nós, para depois a gente conseguir enxergar as transformações no externo. E é isso que eu quero fazer. Esse é o meu desejo de levar essa clareza, levar cura, levar libertação e transformação
para outras pessoas, né? Esse é o propósito do canal. E ficou um pouquinho longo o vídeo. No próximo vídeo eu falo um pouquinho mais sobre as histórias, né, que eu tenho para contar, sobre o meu caminho até aqui, sobre algumas transformações que eu já fiz na minha vida, na vida das pessoas que se conectam comigo e que buscam essa consciência e essa transformação, né? E se essa mensagem tocou no seu coração de alguma forma, fica por aqui, curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha, tá, com as pessoas e permita-se viver sua própria jornada de transformação. Decida viver a sua própria jornada de transformação. E essa transformação só é possível se você decidir. Ninguém mais pode transformar a sua vida. Só se você decidir pedir ajuda, embarcar no autoconhecimento, conhecer aqui, ó, tudo que tem dentro, né? Para depois você ver as transformações fora, tá? Gratidão para quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.